Oi, oi, gente! Estamos novamente com mais um programa do canal Sem Sinais. Bem-vindo vocês, nos acompanham até o final. Não esqueça de interagir com a gente no nosso chat ao vivo. Hoje eu estou com uma convidada, uma menina linda, super especial, minha amiga de profissão, que está aí na luta, na área da Libras também, e também com uma mais nova formação, no qual eu me orgulho muito, e vamos conversar um pouco aqui com ela. Prazer, Cris, seja bem-vinda! É um prazer, Arielle, estar aqui no seu programa. Primeiramente, eu quero fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de olhos grandes, preto. Eu estou utilizando uma blusa preta, uma calça também de cor preta, uma sandália nude. Atrás de mim, eu utilizo também brincos, no quais são verdes, um colarzinho de pérolas minúsculas e atrás de mim tem um cenário de cor lilás, uma parede texturizada de cor lilás. E o meu nome é Crislane. E o meu sinal é este aqui. Muito bem-vinda, então. Vamos começar. Cris, explica pra gente um pouco sobre a sua trajetória como tradutora e intérprete de Libras. Bom, a minha trajetória como intérprete de Libras, Arielle, quando eu converso com as pessoas, foi de forma muito inusitada. Eu fui para fazer um curso, porque eu fazia ensino médio integrado ao técnico, que era curso de contabilidade, e eu queria fazer um curso de transações imobiliárias. Mas quando eu cheguei no Senac, as vagas já haviam acabado. Então só tinha vagas para podologia e Libras. E eu não conhecia. A podologia é relacionado à manicure, cuidado dos pés. E eu já sabia que eu não levava muito jeito, né? Sim. Então, eu vi a oportunidade de Libras, aí, então, vou fazer esse curso de Libras. Aí me inscrevi no curso. No início, eu não consegui me identificar de verdade com o curso. Eu vi que no progresso do curso, assim, durante uns 2 meses, os meus colegas de turma, eles conseguiram ter uma desenvoltura muito melhor que a minha. E eu lembro muito da professora Sheila ter que ficar pegando nas minhas mãos, porque meus dedos eram muito duros, a minha mão é bem pequenininha e isso dificultava muito a minha sinalização. Então, no começo foi bem difícil mesmo. Sim, entendo. E aí, no decorrer da formação, você se identificou, você foi cativada pela língua, viu a importância e viu que dava para você. Sim, foi no decorrer do curso onde eu tive um encontro com a comunidade surda. Eu lembro que foi na Poticabana, ali. Um local que era bastante frequentado, né? Sim, e aí a gente teve um encontro e foi aí que começou essa minha interação. Eu comecei a interagir com a comunidade surda, eu conheci pessoas que começaram a me apresentar para a comunidade surda, fui fazendo aquela troca de experiências e foi um mundo no qual eu amei. Me identifiquei e comecei a me esforçar e não, é isso que eu quero ser intérprete, eu quero ajudar. E dentro da igreja também, a igreja católica, que eu sou intérprete também da Pastoral do Surdo, aqui de Teresina, foi quando eu vi que eu tinha uma missão, que era transmitir a palavra de Deus para os surdos. Eu lembro muito, quando eu vi que realmente a minha missão era essa, foi uma missa que eu participei, e na hora de um cântico, eu me emocionei, né? E quando eu olhei para os surdos que estavam ali, todos estavam chorando. E aquilo eu me toquei muito, foi muito tocante para mim, porque eu disse, poxa, eles entenderam a mensagem, eles sentiram o mesmo sentimento que eu senti. Então, para mim, desde aquele dia, a Libras foi se tornando cada vez mais apaixonante. Nossa, e aí a consequência das suas atuações hoje te trouxe aqui, hoje você é um ótimo profissional, você já tem uma vasta experiência aí de atuação em diversos contextos. E qual o contexto que você destaca, já que você colocou em relação também ao contexto religioso, né, que você atuou na Igreja Católica? Uma pastoral do Sul, já tivemos aqui o Padre Aquino, Carol, que fazem parte, eles já colocaram a importância de seguir com essa missão, né? E você também Sim. está junto, somando. Mas teve alguma situação de você interpretar e você sentir assim, nossa, como você já colocou, mas em outro contexto, de você ver, nossa, a necessidade realmente do o papel do intérprete, a importância Eu interpreto em vários contextos, né? Congresso, midiática. seminários, né? A parte midiática, mas a parte educacional ainda é muito difícil, questão de acessibilidade, né? Uhum.
a questão mesmo de inclusão. Aí a gente questiona, existe inclusão, às vezes existe uma exclusão. Então, assim, às vezes a própria inclusão, ela tem seus critérios excludentes, que vai excluindo o próprio surdo dentro dessa cadeia de educação. O surdo que está lá dentro da rede pública, da rede de ensino, dentro da sala de aula regular, muitas vezes ele é impossibilitado, porque não tem adequação ainda suficiente, os materiais adaptados, infelizmente não é bilíngue exatamente, eles têm um intérprete, tem para fazer interpretação, só que ainda há muitas deficiências, então nesse contexto eu me esforço bastante, tento procurar por fora, tentar outras metodologias para que o surdo, de fato, ele venha a entender aquilo que está sendo dito, principalmente quando eu vou interpretar em cursos técnicos que é muito mais difícil, é um nível muito mais elevado, como, por exemplo, no Instituto Federal a gente tem curso de edificações, curso de estradas, curso de cozinha, de design de moda, vestuário, e é muito complicado. E por mais que eles tenham de fato a garantia deles, a lei garante, né, o acesso ao intérprete e tudo, ainda existe sim muitas dificuldades a serem enfrentadas no contexto escolar. Eles têm essa confiança no intérprete de Libras, relatam as suas angústias também, essas necessidades, que você está falando hoje, por sua percepção ou também por perceber deles mesmos, deles expressarem? Sim, deles expressarem. Sim, já aconteceu de sala de aluno surdo sair da sala de aula chorando, eu tive que acompanhar o aluno e dele dizer que não estava se sentindo no lugar adequado, que ali não era o local dele, se sentiu mal e infelizmente nessa parte a gente devemos ser imparcial, sempre seguindo o código de ética, mas é muito difícil você não se emocionar, você não sentir a dor do outro, você não se colocar, se posicionar, não ter empatia pelo outro. Então, foi um momento que aconteceu já comigo, uma experiência que eu tive, do aluno se retirar da sala de aula, de chorar, de dizer que não era o ambiente para ele, de se sentir menosprezado, desprezado, inferiorizado. Então, isso me doeu bastante. Isso acontece muito, com muitos surdos, não é? Qual o momento que você chegou a pensar que não iria, além da sala de aula, mas já atuando, um momento de dificuldade, que você ficou desmotivada, chegou a pensar que não dá certo? Quais são os principais entraves da atuação na sua formação? Assim, eu acredito, eu continuo muito porque eu amo a luta, a causa da comunidade surda. Então, nós somos parte dessa comunidade surda, mas a gente também enfrenta muitos preconceitos, sabe? Então, eu já enfrentei preconceitos, porque eu já namorei surdo. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente utiliza o surdo como um meio de instrumento para vai me ensinar Libras, eu vou aprender Libras com ele. Infelizmente, o relacionamento não dá certo e as pessoas acreditarem que você utilizou a pessoa só como instrumento. Então, isso me fez sofrer muito, 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 muito. Mas depois que passou tudo isso e que a gente se levanta e se ergue, e as pessoas veem que realmente que não é aquilo que estavam achando, que estavam pensando, e continuar a luta e a caminhada, porque a minha caminhada é ajudar a comunidade surda, essa é a minha luta, é a minha causa. Então, assim, me desmotivou por um momento, né? Mas, por outro lado, foi algo que fez com que eu me reerguesse e que não me deixasse mais abater por palavras dessa forma. São muitas questões que aconteciam, talvez acontecem ainda hoje, que às vezes abala o nosso emocional e nos faz pensar, né? O que eu tô fazendo? Será se eu já me dou e não está sendo o suficiente, né? Você às vezes não tem aquele reconhecimento. Sim. Aí a gente se sente assim, realmente pensativo, né? Aí quando a gente vê a causa, a gente não é mais importante, eu sou mais que isso. Sim. Né? Agora falando um pouco da sua nova formação, parabéns pela mais nova formação. Agora fonoaudióloga, Sim. né? E aí como foi que veio esse despertar também, juntar, somar a Libras, né? Com a fonoaudiologia, porque assim, a gente sabe que existem alguns entraves sobre essas duas áreas, porque a medicina, ela estuda algo, pesquisa algo,
a questão mesmo da medicalização, né? E aí a questão da Libras, da língua, já é mais a questão de aquisição da língua para desenvolver o cognitivo da pessoa e comunicação. Como é que está sendo para você essas duas vias, certo? Que você, intérprete de Libras, atua para promover a acessibilidade à comunicação. Isso. Como o fono atua em várias questões, né, da audição, da oralização. E como encaixar esses dois e como acrescentar um no outro. Assim, no início foi um pouco difícil. Eu sofri preconceito também por conta disso. Ah, então, intérprete de Libras, tu vai ser fonoaudióloga, então como assim? E é isso, eu comecei a pensar e refletir, meu Deus, mas como que eu vou conseguir? Como é que eu posso adequar? Como é que eu posso utilizar as duas coisas ao meu favor e a favor da comunidade surda? Então, é muito importante, sim, que a gente unir essas duas áreas, a fonoaudiologia, essa área da ciência que estuda não somente a audição, nós temos várias outros critérios, a gente estuda questão de deglutição, a gente estuda disfagia, a gente estuda gerontologia, então a gente tem várias outras especificações, entre elas, né, a questão da audição. Então, assim, quando um surdo, por exemplo, eu tenho um surdo que ele é oralizado, eu consigo que ele consiga abstrair muito mais conhecimento do que um surdo que ele não é oralizado. Então, a fonoaudiologia, dentro da fonoterapia, ela ajuda muito nessa questão. Assim, eu já tive alunos que foram oralizados e que eles tinham um desempenho escolar excelente por conta da oralização. Conseguia fazer a leitura labial, eles conseguiam, alguns tinham alguns resíduos auditivos, conseguia utilizando os ASI, que são os aparelhos de amplificação sonoro individual, dependendo do grau e do tipo de surdez que eles tinham, né? Então, a gente unir essas duas coisas é muito importante. Tem uma frase que diz que a língua de um povo como se fosse uma chave, né? Se a gente perde essa chave, a gente perde o povo. Nós queremos perder esse povo, nós queremos perder a comunidade surda. Então, que fique essa reflexão. Então, se a gente não quer perder, é necessário, sim, a gente utilizar a Libras, a fonoaudiologia, sim, a reabilitação auditiva, a fonoterapia, que a gente tem o surdo que ele pode ser implantado, que utiliza o implante coclear, e ele vai fazer a reabilitação auditiva, vai fazer a fonoterapia. A gente tem um caso de surdos, né, que é o pré-lingual, que é aquele surdo que ele nasceu e ele ainda não teve acesso à fala, ele não teve acesso à língua. Então, aí é muito mais difícil, porque ele não teve esse acesso, né? Mas se ele for um candidato a fazer um implante coclear, por exemplo, existem os critérios para poder fazer o implante coclear, né? Existem critérios para você ser implantado e também critérios que a gente utiliza para o paciente que ele não pode ser implantado. Um dos critérios para o paciente ser um implantado é que ele tenha uma surdez do tipo neurosensorial, bilateral e que seja de grau severo a grau profundo. Então, esse é um dos critérios. Para ser implantado. Isso, para que ele possa receber o implante coclear. Cris, então, todo surdo, toda criança, toda pessoa que ela tem uma surdez bilateral, neurosensorial, do tipo severa a profunda, ele pode ser implantado? Não. Existem surdos que eles podem ter essas características, mas, por exemplo, alguns surdos eles podem ter a agenesia coclear, que é um distúrbio dentro do nervo auditivo. Então, isso é uma contraindicação clínica. Ele já não vai poder receber esse implante, mesmo ele se encaixando em outros critérios. E ele recebendo esse implante, ele no decorrer, porque já você fala na questão de ser bebê, né? Criança. Sim, a gente, a partir dos 3, assim, existe a atenção primária, né? A atenção primária, então, dentro dessa rede de saúde, dessa rede. Então, assim, existem os tipos de testes auditivos, né? Os tipos de exame, as avaliações. Nós temos, por exemplo, a audiometria, né? Que é a imitanciometria ou a impedanciometria.
dentro da rede neonatal, a gente vai utilizar também os exames, que é o teste de orelhinha, tão famoso que a gente fala, né? E a gente vai saber, esse bebê, ele tá dentro de um grupo de IRDA, que é um risco de perda auditiva, ele tem esse risco, durante o teste, passa, falha, esse bebê, ele falhou no teste, como é que a gente vai fazer? Ele é um candidato a ser um implantado ou não? A gente vai esperar para ver como é que vai ser a adequação desse surdo. A gente espera 3 meses para ele voltar e a gente fazer novamente um exame. A gente também tem processo, né? A gente tem um exame também que ele é muito importante, que é o PA-TIBERA, ele é extremamente importante, ele não depende muito das ações do paciente, ele é um exame bem objetivo, bem claro, só que o paciente ele precisa estar calmo, estar tranquilo. Se o bebê, por exemplo, estiver agitado, possivelmente a gente vai ter que usar a sedação no paciente, porque até a movimentação ocular dos olhos pode atrapalhar e dar um resultado que não seja o resultado certo e específico para aquele paciente, que seja um diagnóstico que teve ali algumas coisas que influenciaram no resultado do exame. Sim, entendo. E nesse processo de a criança ou o bebê recebe o implante, daí ele começa a fazer as fonoterapias para poder conseguir, né, aprender a desenvolver. Reabilitação auditiva, fonoterapia. Até porque, assim, tem a escola, tem a casa, né, tem a família, da questão da comunicação. Sim. Mas ela realmente supre, ou você acredita que se acrescentar libras também ajuda mais no desenvolvimento, ou a pessoa que já está ali implantada e faz as sessões da fonoterapia para poder aprender a oralizar, aquela criança, aquela pessoa vai precisar dar libras ou não? Arielle, assim, vai depender muito. Por exemplo, tem o bebê, a gente já identificou que ele é um paciente, um candidato a ser implantado. Certo, então ele vai ser implantado, ele pode ser implantado a partir dos 3 anos, 3 anos e meio de idade. Então, se ele conseguir, durante a implantação, fazer reabilitação auditiva, fonoterapia, psicologicamente, junto com a família, ele conseguir de fato desenvolver as habilidades auditivas, provavelmente ele não vai precisar utilizar a língua de sinais, a Libras. Mas se a gente já tem um paciente maior, por exemplo, um paciente com 7 anos de idade, e aí ele já utilizava gestos em casa, ele já teve acesso a Libras, então eu aconselho muito, muito, muito a sim utilizar, adequar. Ele vai fazer a fonoterapia, a reabilitação auditiva e vai sim adequar a Libras, que vai ajudar muito durante a comunicação. Até porque a gente sabe, né, a lei diz que a língua primeira dos surdos é a L1, é a Libras. Então, se ele se sentir surdo, se ele se sentir parte dessa comunidade surda, ele vai sim querer interagir com a sociedade, com os amigos surdos. Então, é muito importante esse momento, a família pensar e repensar de forma psicológica, o social, se isso vai fazer bem, se isso vai fazer mal, porque às vezes a família pensa, mas eu não quero que o meu filho seja surdo, ele vai ter que aprender, ele está implantado, ele vai ter que aprender a oralizar, vamos forçar isso. Então, assim, não pode ser algo forçado, tem que ser naturalizado. Então, assim, às vezes a pessoa, a criança implantada, ele vai e aí acaba vendo outras crianças utilizando a Libras e aí ele vai se sentir porque também tem uma questão cultural, né? Sim. E aí eu conheço surdos que já relataram que antes usavam oralização, usavam implante, mas depois passaram a usar Libras, mas de forma tardia, porque a família primeiro tentou, segundo orientações de médicos, né, a buscar primeiro o implante, oralização, e aí a Libras, hoje eu vejo que alguns já relatam que já aprenderam de forma tardia, mas que aprenderam e se sentem bem, porque já recebem como característica própria de ser, né, inclusive tem estudos que já consideram a surdez como uma característica do ser, e não como uma patologia. Sim. Não é isso? Eu acho que isso acaba entrando dentro das identidades surdas, né? Então, assim, quanto mais a criança for crescendo e ter essa participação dentro da sociedade, ela conseguir visualizar a família também
precisa ser muito acessível, porque, assim, às vezes o mais complicado, Arielle, é a família, porque, lógico, você tem um filho, então, você não quer ter um filho atípico, entre aspas, você quer ter um filho normal, você quer ter um filho que escute, que fale bem, porque você pensa no futuro dele, mas as pessoas levam muito pro lado negativo, não é porque o seu filho nasceu com surdez. Não enxergam ainda as potencialidades, né, Isso, daquela então, assim, surdez. por exemplo, a gente tem surdos aqui que tem doutorado. Então, assim, a gente precisa ter um alcance, uma visualização muito melhor da surdez, muito mais ampla do que o surdo isolado, o surdo sozinho, não. Existe uma diferença do termo pessoas da surdez e pessoa com deficiência auditiva? Existe essa diferença porque eu costumo, meu tempo de experiência, né, identificar uma pessoa que ela nasceu ouvinte, ela teve toda essa experiência auditiva, fala, desenvolveu seu cognitivo, né, como nós, ouvintes, e no decorrer, com a idade, o tempo, por acidente, né, teve uma perca auditiva, uma perda, né? E aí se tornou uma pessoa deficiente auditiva. E já a pessoa que já nasce surda, né? Ela já nasceu uma pessoa como surdez. Então a gente pode fazer essa separação? É essa a questão. A gente fala a surdez pré-lingual e a surdez pós-lingual. A surdez pré-lingual, a criança ela já nasceu surda. Ela não teve Então nem essas experiências todas ela não foram... teve experiência, ela não teve de forma alguma experiência de ter acesso à fala, à compreensão. E a surdez pós-lingual, que é quando a criança ela já teve acesso à língua, à fala e depois por algum motivo, algum trauma, posso citar o exemplo de, por exemplo, teve uma meningite e perdeu a audição completamente. Então, é um tipo de surdez, é o surdo pós-lingual, né? Que ele vai ter novamente que se adequar, porque ele perdeu a audição. Então, ele vai ter que se adequar ali a outras características, vai ter que fazer fonoterapia, porque, assim, ele parou, o mundo auditivo dele parou ali. Então, assim, se for uma surdez profunda, não vai ter um aparelho de amplificador sonoro que vai ajudar ele nessa questão, porque não vai ter nenhum resíduo de audição para ele. Então, ele vai ter que se adequar a Libras. Porque o cognitivo, ele desenvolve através da fala, né, da comunicação. Sim. E aí, quando não tem um resquício auditivo e nem expressão da oralização, o mundo se torna visual, as experiências se tornam visuais e para a expressão, né? Porque a expressão, ela é a comunicação, é a expressão do pensamento, né? A fala, mas a forma que o surdo se expressa hoje em Libras, não usando oralização, é através da Libra se expressando. Sim, é por isso que a gente já tem a lei regulamentada, a Lei 10.436, que reconhece a Libras, a língua de sinais como visual, motora, e que ela tem uma gramática própria, né? Então, por isso ela é uma língua, ela não é uma linguagem, né? A gente diferencia muito. Então, assim, quando o surdo se adequa à língua dele, não tem nenhum problema. Então, assim, eu conheço também surdos que perdeu a audição, assim, tipo, tinha 19 anos de idade e de repente perdeu a audição. Só que eles não se sentem dentro da comunidade surda, né? Eles se sentem pessoas que perderam a audição, mas tentam levar a vida deles de forma normal. Alguns utilizam o aparelho de amplificação sonora, a SI, outros não, outros preferiram aprender Libras mesmo de forma tardia e se comunicam hoje perfeitamente bem por Libras, às vezes oraliza quando necessária. E assim, a Libras e a fonoaudiologia é uma combinação perfeita. Se a gente visualizar... De que eu já ouvi falar muito que tem essa divergência. Sim, pois é, as pessoas acham muito isso, mas quando a gente conhece de verdade, quando a gente consegue interagir, visualizar, a gente vê que casa, é como se fosse queijo com goiabada, pipoca com cinema, Libras e fonoaudiologia é um casamento perfeito. Muito bom poder ouvir isso de você, uma pessoa que hoje
atua na área da Libras como tradutora e intérprete de Libras e também como fono. Então isso é muito interessante a gente ver essa quebra de tabu. Se é que eu Sim, posso falar que é um tabu, porque eu já ouvi é. muito. Sim, Então, de é. familiares, de profissionais, essa Eu divergência. espero que os meus colegas depois não me apedrejem, mas esse é o meu E pensamento e eu, a minha vivência é essa. Então, para sim, mim, é uma uma perfeita experiência, vários combinação. anos aí atuando como intérprete de Libras Sim. e hoje com essa formação sua, você Eu está tenho, podendo e juntar. sinto muita propriedade para falar, porque atuo na área educacional. Então, quando eu tenho um surdo que ele é implantado, que ele oraliza, mas que ele utiliza Libras, a gente consegue se adequar muito melhor. Ele consegue chegar a. Eu tenho um surdo que ele consegue explicar para os outros alunos ouvintes os assuntos que os ouvintes não conseguem entender, e ele vai ensinando para cada aluno. Por quê? Porque ele utiliza tanto a Libras, como também ele fez reabilitação auditiva, fonoterapia, ele faz leitura labial, ele oraliza. Então, ele casou isso perfeitamente. Entendeu? Muito bem. E para a gente finalizar esse bate-papo, que foi muito bom, muito importante para a gente estar mostrando um pouco dessa realidade, o que você gostaria de deixar para os seus amigos profissionais também da fonoaudiologia e sobre a importância da Libras, só para reforçar mais para a gente? Assim, para os meus amigos profissionais da Libras, né, eu queria dizer também que a gente pudesse quebrar esse tabu, esse preconceito que a Dos gente dois tem em lados, né? relação à fonoaudiologia. Porque em relação a, que já existem histórias que dizem assim, se o surdo for fazer implante coclear, ele vai ficar louco, ele vai ter uma deficiência mental, isso não existe, entendeu? Isso, de forma alguma, a gente tem alguma experiência, algum relato de que isso aconteceu, muito pelo contrário, né? A gente tem adequações, a gente vai ter melhorias de vida na condição desse paciente, né? Dessa pessoa, da condição de pessoa surda. E para os meus amigos profissionais da fonoaudiologia, eu queria que eles também adentrassem esse mundo, inclusive na instituição onde eu fiz o meu curso de fonoaudiologia, o CONAF desse ano vai ser acessibilidade, e a gente vai falar, junto com o doutor Anderson, a gente vai falar sim sobre a questão dos surdos aqui no Piauí, a negligência dos surdos. Então, assim, a gente já está vendo que a Libras, ela está alcançando o lugar que ela deve estar, que ela sempre teve esse lugar, mas que não era colocado no lugar adequado para ela. Então, está se expandindo, está sendo alcançado, e que os profissionais da fonoaudiologia procurem sim reabilitar seus pacientes com a Libras e com a fonoaudiologia, porque não vai atrapalhar de forma alguma. Vai ser mais e mais recursos de Sim, é um comunicação, recurso né? a mais a ser utilizado e para a gente oferecer qualidade de vida para o paciente, porque Sim. esse é o nosso objetivo. Quanto mais qualidade de vida para o paciente, então é muito melhor. Então, Libras e fono é qualidade de vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito bem, eu lhe agradeço. Eu que O seu agradeço a conteúdo oportunidade. muito importante pra gente, clareou muito. E vocês aí, por favor, gente, viu? Curtam, compartilhem essa entrevista ótima com a nossa amiga. Curtam bastante, se inscrevam no canal. Ah, e não esqueça também, tira um tempinho aí, ajuda a gente, tem o QR Code aí, vamos fortalecer mais essa causa, crescer mais o canal. Beijo, gente, obrigada. Tchau!